Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu não venho falar de lives, eu venho falar de livros. Quem me segue aqui no Instagram já deve ter percebido que eu gosto muito de ler. E sempre que eu estou lendo algum livro novo, eu compartilho com vocês. E aí depois eu sempre posto fazendo um pouco a resenha desse livro, se eu gostei, se eu não gostei, se eu recomendo, se eu não recomendo. E hoje, meu primeiro vídeo aqui pelo IGTV, vou deixar depois aí disponível para vocês. Eu vou falar um pouco dos livros que eu li durante esse período de quarentena. Alguns livros eu já tinha no meu acervo, mas por falta de tempo eu não tinha lido ainda, e outros eu comprei durante esse período. Já indico aqui o site da Amazon. É um site que os livros estão com preços acessíveis, chega rápido pelo correio na sua casa, então eu recomendo bastante. Bom, o primeiro livro que eu vou indicar para vocês, que eu li logo no início da quarentena, foi esse aqui, ó, Amando Pablo, Odiando Escobar. Esse foi um livro que eu já tinha comprado no sebo lá na Pituba, que eu sempre vou. Foi um livro bem baratinho, custou R$ 20. E é muito interessante para quem gosta de biografia, principalmente. Ele foi escrito por Virginia Valejo. Virginia, ela foi uma modelo e uma apresentadora de TV muito conhecida na Colômbia nos anos 80. E ela foi amante de Pablo Escobar, que foi o maior narcotraficante de todos os tempos, eleito pela Forbes o sétimo homem mais rico do mundo. Movimentou todo esse mercado negro de drogas, entrou para a política na Colômbia e ela vivenciou todo esse período junto com ele. Mais do que uma história de amor, um caso, um romance que ela descreve aqui, ela fala sobre o cenário político da Colômbia nos anos 80. Eu era criança na época, mas eu lembro que os jornais sempre falavam sobre Pablo Escobar. Era o assunto do momento, né? Por ele ser esse fenômeno, entre aspas, do cenário político da Colômbia, né? Ele foi acusado de vários crimes, inclusive de matar candidato à presidência da República na época. E Virginia estava lá e sabe de todos os bastidores. Então, atualmente ela está viva, né? Ela é uma exilada nos Estados Unidos e escreveu esse livro aí para contar todo esse período. Eu achei interessante porque é uma pessoa que viveu o momento junto com Pablo. É, é um pouco diferente do que tem nas séries que a gente vê por aí sobre Pablo. Então, para quem gosta de biografia, um pouco de caso de amor, de romance, esse livro é bem bacana. Indico, tá bom? Outro livro que eu li nesse período, eu vou falar em ordem de leitura, foi esse aqui, ó, A Revolução 80-20. Ele fala sobre o poder da escolha no sentido de que nós sabemos muito mais elencar o que a gente não quer do que a gente quer. Então, nesse livro, ele mostra pra gente a importância da gente saber o que a gente quer, né? Para poder fazer mais com menos. Então é um livro que eu já tinha na minha estante. Eu tinha ganhado da minha amiga Helene Passos, né, minha coach de vida, de carreira. Ela tinha me dado esse livro, mas eu ainda não tinha lido. Então eu aproveitei esse momento para ler esse livro e achei muito interessante. É um livro fininho, eu rabisquei bastante, porque eu tenho o hábito de conversar com o livro, né? Ele fala, eu respondo, eu pergunto, ele responde, enfim. É um livro que está bem marcado e aí eu indico para vocês também, A Revolução 80-20. Outro livro que eu considero o mais fenomenal que eu já li nos últimos tempos foi esse aqui, ó, Os 11. Eu já tinha visto ele, já tinha prometido para mim mesma que eu ia ler, que eu ia comprar, e aí chegou o momento. Independente se você é da área do direito, independente se você gosta de política, independente se você gosta de justiça, se você, o que você acha sobre isso, é um livro que você deve ler como brasileiro. Ele fala sobre os bastidores e as crises do nosso Supremo Tribunal Federal.
Então, foi escrito por dois autores, o Felipe Recondo e o Luiz Weber. E o Felipe, ele é jornalista, o Luiz Weber é jornalista e advogado. Eles trabalham lá nos bastidores do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, eles cunharam aquela expressão que diz que os ministros são 11 ilhas. Né? Então, é um livro muito interessante. Eles falam aqui quem é amigo de quem não é amigo de quem, as tretas, as crises, quando é que o Supremo se uniu, quando é que ele se desuniu. Enfim, ele fala sobre tudo isso. Independente do juízo de valor que você possa ter, é um livro que recomendo bastante. Eu, inclusive, vou reler esse livro porque eu achei ele sensacional. É uma linguagem leve, é uma linguagem divertida, é uma linguagem que você consegue entender independente da sua área de atuação. Então, indico para vocês aqui os 11. Outro livro que eu queria recomendar que me marcou bastante é o livro de Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Era um livro também que eu já estava querendo ler. É um livro também que foi indicado por muita gente para que eu lesse. E foi a partir dele que eu reuni coragem, por exemplo, de gravar um vídeo como esse para vocês. Aqui ela fala sobre a questão da vergonha, né? Como é que a vergonha influencia a sua vida. Então, uma das lições principais que eu extraí aqui desse livro é que, independente dos aplausos, independente das críticas, elas sempre vão existir. Então, o que a gente tem que fazer é se apegar àqueles que nos aplaudem sinceramente, aqueles que torcem por nós, e ter coragem de enfrentar esses desafios. Para mim, gravar vídeo, por exemplo, era um desafio. Hoje está se tornando cada vez menos. Então, se você quer ter essa força aqui, a autora ela lhe dá essa ferramenta. Eu também risquei bastante o livro, eu também conversei bastante com esse livro. Então, se você tem que escolher um livro aí, dentre os que eu recomendei, escolher esse aqui, muito bacana. Bom, o outro livro que eu li nesse período aí da quarentena foi esse aqui, ó. Como as Democracias Morrem. Era um livro também que eu já estava querendo ler e agora surgiu o momento. Ele fala como esses nossos atuais líderes ascenderam ao poder, né? Fala da ascensão de líderes de vários países, não só do Brasil e não só dos Estados Unidos. Ele fala, por exemplo, como o Alberto Fujimori, por exemplo, no Peru, ascendeu ao poder, né? Como esses líderes que não tinham uma tradição, por exemplo, política, chegaram ao mais alto posto das repúblicas e dos poderes dos países. Então, se você quiser entender como tudo isso aconteceu, recomendo esse aqui. É uma linguagem leve, é uma linguagem fácil e todo mundo consegue ler. Então, Como as Democracias Morrem, vale muito a pena. E, por fim, um livro que eu queria recomendar para vocês, independente de você ser homem, de você ser mulher. Eu ainda tô lendo ele, não finalizei. É um livro bem intenso, é um livro bem soco no estômago, vamos dizer assim. Eu tô impactada, eu tô na metade dele, mas estou impactada com o que esse livro demonstra pra gente, que é esse aqui, ó. As Mulheres que Correm com Lobos. Muita gente já tinha me recomendado, que me conhece, que tinha lido, tinha me dito, leia, você vai gostar, é muito legal. Eu me identifiquei muito com ele. E ele fala sobre a questão da mulher selvagem, né? Dos nossos instintos, como eles interferem na nossa vida. Eu recomendo também que os homens leiam, porque os homens, eles lidam diariamente com mulheres, né? Vocês que são chefes, que são pais, que são maridos. Então, assim, vocês lidam com mulheres. Então, é muito importante que você entenda esse universo feminino para poder extrair o melhor deles e a gente também se entender para poder extrair o melhor de nós mesmas. Eu não vou falar muito dele porque eu ainda estou na metade, mas até onde eu li, eu estou impactada com esse livro. Um livro muito bacana. Eu peguei esse da capa dura, assim, ele é bem bonito, tem as letras douradas. Então, se possível, leia esse livro também. Tem outros livros também na minha lista que eu pretendo ler aí
até o final do ano. Quero bater a minha meta de pelo menos 12 livros por ano. Tem alguns livros que eu já tinha lido, gravo no próximo vídeo para vocês. Uns livros que eu tinha lido em janeiro, em fevereiro. E espero que vocês tenham gostado. Quando vocês lerem, caso leiam alguma indicação, eu estou à disposição para a gente discutir, para a gente conversar um pouco sobre os livros. Porque conhecimento é poder, né, gente? Quando a gente lê, quando a gente se informa, a gente tem poder e argumento para entrar numa discussão. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.